Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser uma produção, de suplá, 6 suplás, num, assim, né, basezinha simples, com tulipas. Eu não sei se tem videoaula assim desse jeito que eu tô fazendo, mas eu só fui no instinto e tô indo, tá? Então, então assim, eu tô aqui, né, com 4 bases prontas e já tem alguns dias que essas bases estão prontas. Se eu não estiver enganada, eu acho que é desde o dia 2 ou 3 de outubro, porque eu fiz elas até o domingo, dia 6, né? Então, dia 6, dia 5, dia 4, dia 3. Então, desde o dia 3 de outubro, né? Foi uma quinta-feira. Eu tava produzindo o jogo de banheiro Roma e para não ficar assim muito tempo, né, sem trazer nada, eu ia fazer os suplás, né? Tava fazendo uma base de suplá por dia. E a minha intenção era, né, fazer mais uma na segunda e mais uma na terça. E depois disso, até dar uma pausa na produção do jogo de banheiro, desculpa, e trazer, né, e finalizar os suplá. Só que aí o que é que acontece? Acabou que eu foquei, dei a preferência em focar logo no jogo de banheiro e finalizar ele o quanto antes. E aí, os suplá ficaram de lado, né? Então, como no momento que eu tô gravando aqui a introdução do vídeo para ficar melhor para mim, né? Eu tô com 2 encomendas. Uma é um trilho abacaxi, que eu pretendo fazer em no máximo 2 dias. E a outra é um jogo de banheiro que eu já tô finalizando o bico. Então, eu pretendo quanto antes finalizar essas encomendas que eu tenho e aí eu já pego nesse suplá. Como eu não sei que horas eu vou terminar, possa ser que já seja à noite, ou seja à tarde, ou em algum momento que eu não consiga gravar, né? Eu preferi vir logo aqui fazer a introdução, né? Então, aqui, eu tô aqui com essas bolinhas de vermelho, né? Eu já fiz o teste de mancha nas duas, nenhuma das duas manchou, mas eu acho que eu vou utilizar aqui essa maior, que eu creio que seja o suficiente, mas eu vou estar analisando direitinho. Aparentemente, elas eram a mesma linha ou a mesma tonalidade, só que agora aqui no momento do vídeo eu tô vendo aqui uma diferença, né? Essa daqui, ela tá um pouquinho assim mais escura, mais bonita, e essa daqui eu tô achando ela um pouquinho mais opaca, né? Então, eu tenho até uma bola maior, que é da Euro Roma, que... Ó, fui pegar ali, tá vendo? Essa daqui, ela parece bastante com essa, e essa daqui, não. Então, o que é que acontece? Eu vou analisar direitinho, por volta de quanto eu vou estar precisando, mas eu acho que para ter uma segurança, eu vou estar utilizando aqui essa bola maior, né? Aqui eu sei que tem por volta de umas 400 gramas, talvez eu utilize ela mesmo e guarde aquelas bolinhas, né, para um outro trabalho. Bom, então é isso, né? Eu tô aqui com 4 bases prontas. Aí tenho aqui ainda, é o suficiente para fazer as bases e ainda sobra pro que eu tô querendo fazer. Para fazer o detalhezinho das folhinhas, eu vou estar utilizando aqui esse barroco, ele é o gramado 9536, né? Então, eu ainda tenho um outro novelo dele, que tá fechado, é o mesmo lote e tudo mais, né? Então, eu vou estar utilizando ele. E nele, eu ainda não sei aqui se eu vou colocar etiquetas ou não. Mas talvez, se eu colocar, eu acho que eu vou pôr as douradas, que eu acho que vai dar um toque todo especial. Acho que vai ficar bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Olha. Então, aí ela tá com a película, né? Então ela fica um pouco opaca. Mas, olha aí como fica linda, né? Essa composição, assim, desse jeito. Então é isso. Vou colocar as etiquetas e vou pôr as douradas mesmo. Então,
é isso, né? Eu vou produzir o que eu tenho de fazer e eu volto já com as peças prontas, né? E aí, quando eu finalizar, eu passo para você direitinho o tanto que eu gastei nas bases, o tanto que eu gastei de verde mesclado e de vermelho também. Então é isso, né? Fica aí agora com a continuação do vídeo. Bom, voltei, né, aqui agora já com todos os trilhos prontos. Não vou aqui enrolar não, tá? Vou bem direto ao ponto e gostei dessa produção, gostei. Entre o período que eu fiz a abertura do vídeo e que eu vim agora finalizar, passou aí um tempo considerável, tá? Outras coisas aconteceu, eu precisei dar prioridade a outras coisas. Só que como eu já estava com a abertura pronta, eu preferi manter ela mesma. E assim, vou passar aqui, né, o que eu alterei. Para início, eu troquei a cor do verde, né? Eu ia estar utilizando verde gramado. Eu optei pelo babosa. Eu achei aí que ia dar um toquezinho a mais, né? Ia deixar aí bem mais harmonioso. Apesar também de que o gramado fica muito bonito também com vermelho. Mas eu preferi utilizar aí o babosa, né? Gostei bastante. E já já eu te mostro ali exatamente como ficou. Olha, do cru, eu ainda aqui tenho essa sobrinha. Lembrando que não foi um cone fechado. Mas se fosse um cone fechado, seria aí o suficiente para estar fazendo, né? Mas eu tinha mais ou menos uma sobrinha dessa, né? Quando eu iniciei. Eu tinha mais ou menos uma sobrinha dessa. Eu consegui fazer 2 bases com a sobrinha. E deixa eu ver quanto tem aqui. Olha, 229 gramas. Eu tiro sempre 50 gramas do cone, então ficaria 180 gramas. 9, 18. Acho que talvez ficaria faltando aí um pouquinho, a depender também de como esteja a espessura dele, né? Porque quando ele tá fino, ele se torna mais leve, então a gente consegue confeccionar mais quantidade com menos peso, né? Então, talvez aqui seria sim o suficiente para fazer 2 bases, mas aqui eu vou estar guardando agora para estar fazendo ali uma outra produção, que tem uma cliente que ela tá querendo uma saída de praia, e aí ela tá querendo no cru. Como eu ainda tenho um cone fechado desse mesmo lote, eu creio que seja o suficiente para fazer a saída que ela quer, então vou estar deixando, né, ele lá agora para fazer essa saída. Eu sei que não faz roupa com barbante, ainda mais número 6, mas eu expliquei a ela tudo direitinho. Eu falei com ela que não é meu nicho, que eu não trabalho com vestuário e tudo mais, mas ela disse que quer. E aí, no caso, como o cru da Euroroma, ele é macio, ele é um fio gostoso e não é um fio assim tão grosso, né? Ela disse que queria que fizesse com ele, né? Então, se ela pediu, né, ela insistiu que quer, eu expliquei tudo para ela direitinho. E mesmo assim, ela quer, eu vou fazer, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Porque o problema seria se eu tivesse, né, lesando a consciência dela, né? Se eu, como entendedora do assunto, chegasse e falasse para ela, não, dá para fazer, fica tranquilo, que não sei, e aí vendesse, né, eu incentivasse ela a comprar uma coisa achando que era outra, eu estaria errada, mas eu vou lhe ser sincera, eu até expliquei no intuito até que ela desistisse, porque eu não tenho muita vontade, assim, de trabalhar com vestuário. Eu passei um tempo pensando em entrar, assim, pro ramo do biquíni, né, e ver também até saída de praias e tudo mais, mas eu acabei desistindo porque, sendo bem sincera, eu gosto muito desse universo, assim, de moda casa, né, de moda casa. Então, não sou muito chegada a vestuário, eu sou contente nos kits de passadeira, nos supplies, nos trilhos, jogos de banheiro. Isso para mim é o suficiente. Lhe sendo bem sincera, nem no quesito assim, capa para garrafão, capa para botijão, liquidificador, essas coisas, sinceramente, também são itens que
não me interessa, né, em fazer, eu não tenho muita vontade em fazer. Então, eu corro ao máximo disso. Inclusive, eu acho que na minha vida até hoje eu fiz 3 capas para garrafão e uma capa para botijão, né. Então foi, já tem bastante tempo isso, tá. Eu acho que a última capa para garrafão que eu fiz, acho que foi para mim, e já tem bom tempo, tem no mínimo aí uns 2 anos. Então, são peças, assim, que não me agrada muito, não me chama muita atenção, apesar de eu achar muito bonito, mas não me chama muita atenção. Então aí, né, eu expliquei tudo a ela, né, falei da questão do peso, né, de quando ele tá seco é um peso, quando tá molhado é outro. Que aí falei com ela sobre a questão do fator encolhimento, ela disse que não tem problema nenhum. Olha, eu tentei, eu vou sendo bem sincera, eu tentei convencer ela a desistir dessa encomenda, mas eu não consegui, tá? Então ela quer porque quer, então aí eu vou fazer, né, do jeito que ela quer. Então, tô só aguardando mesmo ela agora me mandar a medida, e aí eu vejo agora se eu vou estar fazendo ou não, né. Mas então ainda tem aí um cone fechado desse daqui, e é o suficiente, né, para fazer essa saída e ainda sobra. Então aí com a sobra, a depender, né, se ele ainda estiver aqui e tudo mais, eu tô pensando em fazer um trilho para compor aí esse kit de suplá. Mas primeiro, né, eu vou fazer a saída da cliente, né. Então é isso. Aí o vermelho, depois que eu gravei a abertura, eu fui analisar direitinho todas as bolinhas que eu tinha e tudo mais. Eu não sei o porquê, mas eu tinha 2 bolas, que davam aí 269, deu 269 gramas, que eram exatamente esse mesmo tom de vermelho aqui, que era também o mesmo tom da bola que eu trouxe aí na abertura, né. A bola eu sei por que que eu tinha ela, porque era uma capa da caixa acoplada que eu desmanchei, né, eu vendi o jogo com 4 peças, né, com o encaixe do vaso, a tampa, o tapete da pia e o porta-papel higiênico, e a capa da descarga ficou. Então aí eu optei por desmanchar ela, né, e, a bola foi o que eu utilizei para fazer uma boa parte do trilho aí que eu trouxe há alguns dias atrás, né, um trilho de 1,65 m, se eu não estiver enganada. E aí o que precisou complementar, eu complementei com esse fio. E aqui para fazer o Isso Plus, eu utilizei a bola, né, as bolinhas menores que eu trouxe, que eu tinha mostrado no início do vídeo, né, só que uma era um lote diferente, ou era Apollo, agora eu não me recordo muito bem. Então aí eu tirei ela, né, e utilizei as que eu tive 100% de certeza que era da mesma cor, né, então aí foram 2 bolinhas que eu tinha, que eram da mesma cor, né, o mesmo lote e tudo mais. Então com as bolinhas, eu consegui confeccionar 5 unidades, né, e iniciei a sexta. Então eu utilizei aqui bem pouco, só mesmo para finalizar uma unidade apenas, né. Então, é isso. Então, sem mais delongas, eu vou pegar aqui e passar, né, o peso. Eu lembro aí que as bases, elas ficaram bem aproximadas, né, então ficou aí a variação de 1 a 3 gramas para cada base. Então acho que eu vou passar aqui o peso, né, como são 6 unidades, passar o peso de cada um, e aí depois eu, peso todos junto para lhe mostrar. Eles estão arrematados, já estão finalizados, eu já coloquei a etiqueta, né, então aqui agora tá só faltando eu tirar a foto e embalar, né. Eh Como é uma peça, né, que tem o cru, é uma cor clara, né, uma pecinha delicada, não vejo necessidade de deixar ele assim, sem embalar, né, passando de um canto para o outro, correndo o risco de sujar. Então, assim que eu finalizar aqui o vídeo, eu vou tirar as fotos e já pretendo embalar, independente de venda ou não. Então, aí o primeiro, né, 169 gramas. Aqui, o segundo, olha, 167 gramas.
Deixa eu conferir aqui direitinho. 167 gramas. Vamos para o terceiro. 167 gramas. Vamos agora para o quarto. 169 gramas. O quinto. 168. Então, olha aí o que eu disse, né? Que as bases, elas ficaram oscilando entre 1 a 3 gramas, se refletiu também aqui. E aí, o último, 168 gramas. Então, se eu não estiver enganada, acho que um ficou 169? Você tá com a memória agora melhor do que a minha, né? Então, vamos lá. Para mim, o primeiro acho que ficou com 169. Deixa eu conferir. É, 169, 2, 167 e 3, 168 gramas. Então, agora vamos lá ver quanto ficou aqui o jogo todo. Eu confesso que eu fiquei, assim, apaixonada nesse jogo. Eu gostei bastante. Achei ele bem bonito. E é a primeira vez que eu tô fazendo a tulipa, né? Então, eu demorei um pouquinho nesses jogos, mas eu gostei bastante. Olha aí, tá dando 1,8 kg. E, de uma certa forma, ele ficou até econômico, tá? Eu esperava mais. Esperava que ele ficasse até mais pesado, mas eu gostei, porque só de base foram aí 600 gramas, né? Então, teve algumas que ficou 97, outras 98 e outras deu 100 gramas, né? 99 e 100 gramas. Então, eu arredondei tudo para 600 gramas. E aí, todas as unidades, né, já estão aqui finalizadas, né? Estão arrematadas, não tá sobrando arremate nenhum. Eu também já coloquei etiqueta. E tudo mais. E aí, eu quero te dar uma dica aqui na etiqueta, né? Caso você utilize e caso seja interessante para você. Ó, essa daqui, né, ela tem a película. E olha a diferença dela sem a película para ela com a película. Só que nem todo mundo sabe, né, que ela tem uma película. E aí eu gosto de deixar, né, com a película, porque é uma proteção a mais e tudo mais. E sei lá, assim, eu acho que eu particularmente, eu gosto de ter o prazer, né, de embalar ali as coisinhas, de ver tudo direitinho. Então, de tirar a etiqueta, aquelas etiquetas adesivas, né, que é colada. Então, eu gosto de tirar, eu gosto de fazer esse processo eu mesma, né? Então, pensando nisso, no meu gosto, eu pensei assim, vai que o cliente também gosta, né? Porque imagine aí, você vê assim, você não dá nada, né? Pela etiqueta assim, embaçada, meio esquisita assim, desse jeito, né? E aí você pega, vê que tem uma película, você tira e aí quando você vai ver se a etiqueta, ela tem uma beleza a mais, uma beleza bem diferente do que é aqui com a película, eu acho que dá uma sensação boa, uma sensação gostosa. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, mas eu não sou muito boa explicando, não. Tá? Então, pensando nisso, e até também assim, para evitar de arranhar, de acontecer alguma coisa, eu optei por deixar com a película. Aí, qual é a dica? Como nem todo mundo sabe que aqui é uma película, né? Que ela tem uma película, inclusive, é até um pouquinho, não vou botar assim, difícil, mas exige um certo manejo para conseguir tirar sem danificar a peça, sem correr o risco de arranhar nem nada. Né? Então, aqui o que é que eu faço? Eu venho aqui e levanto os cantinhos, passo o fio e boto a película por cima, olha. Então, tá vendo aqui? A película, ela tá por cima do fio. Então, aqui, se a pessoa não perceber que também tem uma película, assim que tiver contato com qualquer outra coisa, essa película, ela vai começar a arrebitar. E aí, a pessoa vai perceber que aqui tem uma película, tá? Isso já aconteceu comigo. E
Eu vi assim que a peça ali tem uma película, só que a pessoa não percebeu que tem e ali ficar, ó, tempos e tempos utilizando aquele negócio ali com a película, por simplesmente não saber que tinha ali uma película, tá? Então aqui desse jeito, mesmo que ela não perceba, coisa que eu acho que vai ser muito difícil não perceber, aí na lavagem ou na maneira que for pegar, né, que estiver ali utilizando, vai perceber que tem a película e aí vai estar retirando, né? Mas, enfim, eu achei melhor assim, eu gostei bastante de fazer assim desse jeito. E em todas as películas douradas, né, e as coloridas que eu tenho, né, porque eu tenho um maior volume de dourada e transparente, e tem algumas unidades que eu ganhei de brinde, né, que são coloridas. E todas as transparentes não têm película, mas as coloridas têm. Então, toda vez que eu uso a película colorida, eu deixo a película, ok, a etiqueta colorida, eu deixo assim a película erguida, né, para a pessoa conseguir tirar com muita facilidade, né? Então, assim, como eu já disse, né, todas estão finalizadas, estão com a etiqueta, está aqui 100% pronto, né? Basta agora aqui só finalizar o vídeo e publicar para venda. Então, assim, sendo a minha primeira experiência fazendo a tulipa, eu confesso que eu demorei um pouco, mas eu gostei bastante do resultado. As peças elas ficaram retinhas, sem precisar fazer nada. Eu ainda não passei cheirinho, eu ainda não fiz, nem fiz e nem vou fazer nenhum tipo de blocagem, nem nada, tá? Então, para mim ficou perfeito, porque não tá embabadando, não ficou emborcando, não precisa estar passando a mão para estar ajeitando nem nada, né? Então, eu gostei bastante, tá? Foi assim uma experiência maravilhosa. Deixa eu beber uma água aqui. Ai, bebi. A garganta já estava seca. Que hoje eu já conversei um monte, que fui atualizar aí uns vídeos que estavam precisando. Então, já conversei bastante. Então, olha, sem agitar nem nada, né? Deixa eu só tirar esse daqui. Ele fica, né, bem certinho, né? Não tá embabadando, não tá sobrando ponto, nem nada. Não ficou repuxando, nem nada, né? Agora tá aqui com a marca da dobra, que também é normal, mas como você pode ver, deixa eu até mostrar aqui bem de pertinho. Ó. Ele tá vendo, bem certinho, né? Bem retinho. Ó. Então, deixa eu ver aqui a maneira que eu consiga mostrar sem coisar. Aqui é a marca da dobra. Então, ó, não vou nem passar a mão em cima, só vou ali, apertar ali e pronto, ó. Tá vendo? Então, ele ficou bem retinho, bem certinho. E eu gostei bastante. Então, vou terminar de abrir aqui para te mostrar todos os detalhes, né? E já volto. Bom, então, né? Tá aqui todos, né? Bem certinho, né? Abri todos aqui. E uma coisa, né? Que eu fiz questão de fazer foi colocar a etiqueta exatamente no mesmo lugar em todas as unidades, né? Todas aqui estão no mesmo jeito. Ó, eu comecei aqui, tá? Aqui é o início das carreiras. Então, eu vim do lado oposto e coloquei a etiqueta. E assim tá em todos. Ó, aqui também não tá o início da carreira e a etiqueta lá em cima. Bem certinho. Então, eu fiz isso em todas. Aqui é o início, tá vendo? E lá a etiqueta. Eu fiz isso em todas as unidades, né? Tudo do mesmo jeitinho. E até mesmo a partezinha do verde mesclado, também fiz exatamente do mesmo jeito em todas as peças. Nesse quesito aí, essas peças são irmãos gêmeos, são bem idênticos, né? Então, você viu aí que o peso ficou bem aproximado, não teve, assim, grandes diferenças, né? No caso, o mais leve foi 167 gramas e o mais pesado, 169 gramas,
Então, aí eu vou botar 2, 3 gramas de diferença, né? E, então, assim, sem palavras, né? Ficou muito bonito. E olha como o fato de ter utilizado babosa, né, deu um toquezinho a mais, deu um detalhe a mais. Eu gostei bastante de ter utilizado aqui o babosa, tá? Eu acho que se eu tivesse colocado o gramado, eu acho que ele não teria ficado do jeito que ficou, né, com o babosa. Então, eu gostei bastante. Aí aqui eu fiz assim, né? Iniciei aqui com 12 pontos altos separados por uma correntinha. E aí aqui eu dei a sequência, né? A segunda volta com 2, a terceira com 3, 4, 5, 6, 7 por diante, até ficar aqui com 10 carreiras de base. E fiz aqui uma volta de ponto alto fechado. Então, eu não segui videoaula, mas também essa base aí é uma base simples, né? Que tem vários modelos de suplá utilizando essa mesma base, né? Então, fiz assim, desse jeito. Para fazer aqui as tulipas, eu fiz 2 pontos altos fechados junto, fiz uma correntinha de separação e pulei 3 pontos de base. Isso me deu 3 tulipas, a quantidade certinha para 3 tulipas em cima de cada motivo de pizza, né? Então, aqui, ó, no ponto alto da correntinha da carreira anterior, né? Eu fiz uma, aí pulei 3 pontos de base, fiz a segunda, pulei 3 pontos, fiz a terceira, eu pulo aqui 3 pontos e a próxima tulipa é exatamente aqui, deixa eu mostrar aqui que fica melhor. É exatamente aqui no ponto alto, né, da argolinha de separação. Então, ficou aí a quantidade certinha, né? Então, no caso aqui, se eu tenho 12, digamos assim, 12 fatias de pizza, então 12 vezes 3 dá 36, só que eu não contei as tulipas, mas acho que eu vou contar agora só para ter certeza. Fui conferir, é isso mesmo, dá 36 tulipas, né? 3 tulipas para cada fatiazinha dessa, né? Então, aí, deu bem certinho a distribuição. Eu acho que mesmo se eu aumentar carreiras, né? Então, aí eu vou estar aumentando mais 12 pontos em cada carreira, né? Que eu for aumentar. Aí, agora eu vou estar vendo porque ele ficou de tulipa a tulipa, ficou 37 centímetros, né? Sem contar aqui essa partezinha, né? Do picôzinho. Então, medida aqui desse ponto alto. Só que eu acho interessante nesse modelo ele ficar com a tulipa bem para fora. Só que aí, visando também as mesas menores, eu imaginei assim que ele poderia ficar pequeno demais. Então, assim, ou que ele poderia ficar grande demais para mesas pequenas. Então, olha aqui, por exemplo, a minha, ela tem 80 centímetros de largura, né? Então, aqui, se ele for maior, já acho que não ficaria tão interessante, né, para esse tipo de mesa. Então, aí eu vou estar lá, né, anunciando que é 37 centímetros de tulipa a tulipa. E aí também que eu faço maior, caso a pessoa queira mais, sendo, né, de encomenda. A pronta entrega, eu acho que eu vou deixar ele desse tamanho mesmo, né, porque se eu aumentar aqui um pouquinho, eu acho que acaba aqui retirando o espaço, né? Então, apesar também que aqui daria para colocar o copo aqui ou a taça tranquilamente, mas aí vai depender da pessoa, né? Também aqui esse espaço seria suficiente para colocar um porta-copo, sendo do mesmo modelo de tulipa, né? Caso a pessoa queira. Então, fica mais assim mesmo, sendo algo personalizado conforme o gosto da pessoa, né? Para mim, aqui no caso da minha mesa, no caso do meu uso, esse é um tamanho aqui que fica excelente, né? Um tamanho ótimo. Mas aí eu tenho que analisar direitinho aqui se ele cabe os talheres na lateral sem ocupar espaço ou se qualquer tamanho de prato fica aí muito bem nele. Então, mas aí de qualquer forma eu vejo depois e é isso. Bom, o valor de venda dele vai ser aí
R$ 150. Eu só esqueci de olhar quanto eu gastei do mesclado. Eu tô aqui com a minha cola, né? Da quantidade que tá aqui, o peso que eu gastei. Mas eu acho que eu vou fazer aqui uma conta por alto, tá? Do verde mesclado. Ó, nesse mesclado, eu paguei R$ 15, né? É um cone de 200 gramas. Nele é 226 metros. Em média aí, 200 gramas. Eu gastei 98. Bom, parei aqui rapidinho. Desculpa aí do jeito que foi a interrupção, né? Mas eu parei e preferi aqui fazer a conta e tô aqui agora com a colinha bem detalhada, né? E vou te passar então aqui passo a passo como eu calculo o preço. Então, né, na base aqui em cru, foram aí 600 gramas, né? Lembrando que teve bases aí que oscilou entre 97 e 99 gramas, se eu não estiver enganada, mas aí eu preferi arredondar para 600 gramas, né, de qualquer forma. E do vermelho, eu gastei 307 gramas. Então, aí já temos 907 gramas em barbante comum, ok? E o barroco, eu separei o uso dele assim da seguinte maneira. Antes de eu iniciar o trabalho, né, quando ainda que o novelo estava fechado, eu cheguei, liguei a balança e pesei, né? Liguei a balança e pesei. Pronto, fiz o meu trabalho, utilizei o que eu precisava utilizar. Quando eu finalizei, cheguei aqui e fiz esse mesmo processo. Pesei e ali eu anotei. Nisso, eu encontrei o peso que eu gastei aqui de material. Como ele é um novelo de 200 gramas, eu gastei 98 gramas, mas aí também eu preferi logo arredondar para 100 gramas, porque assim, dessa maneira, é mais fácil de encontrar o valor e também me dá uma pequena margem, né? Não faz tanta diferença no final das contas, mas me dá aí uma pequena margem tranquila. Então, vamos lá. Como eu gastei aqui 907 gramas, eu diminuí para 900, mas esse cálculo também pode ser feito arredondando para 1 quilo. Então, aí, nesse caso, só vai mudar um pouquinho o valor, né? E aí, depois, eu te falo, né? O preço aqui, no caso, que seria de 1 quilo. E agora, eu vou te passar o valor aqui, né? Conforme as 900 gramas. Né? Então, vamos lá. As 900 gramas de barbante, sendo ele o cru e o vermelho, já que não tem diferença de preço, ficou aí R$ 23,85. E como eu chego nesse valor, né? Como aqui normalmente eu utilizo cone de 600 gramas ou big cone, e aqui deu aí 900 gramas, eu junto os dois cones, né? Que eu pago aí mais ou menos R$ 15,90, que é o preço do barbante da Euroroma. Então, daí 38, 31, não sei o que eu tô com esse 38 na cabeça. Dá 31,80. E aí, eu pego esses 31,80 e divido por 12, que é a quantidade que vai dar aí, né, em barbante. No caso, dá 1,2 kg. Aí, eu chego ao valor, eu agora não lembro, não anotei aqui o valor de 100 gramas, mas se eu não estiver enganada, eu acho que dá 26 e... dá 2,65. Então, aí nesse caso, se eu utilizasse 1 quilo fechado, ficaria 26,50 e o restante ficaria lá nas outras 200 gramas. Eu acho que deu para entender, né? No caso, vou fazer aqui uma conta com você rapidinho, só pra gente... para mim poder lhe detalhar melhor, né? Para não ficar muito confuso. Então, vamos lá. Suponhamos que eu compre aqui 1 quilo de barbante a R$ 26,00. Né? 1 quilo de barbante são 1.000 gramas. Eu pego esses 26 do cone e divido por 10, né? Que aí vai dar
2,60 por cada 100 gramas de barbante. Então, aí eu posso tanto fracionar para baixo, tanto para cima, aí fica a meu critério. Né? Então, vamos dizer assim que eu usei desse quilo aí 500 gramas. Então, eu vou pegar a metade, vai dar 13 reais. E aí, se eu quiser fracionar para menos de 100 gramas, vai funcionar da mesma maneira. Né? Eu tenho aí 2,60 que eu vou fracionar. Vamos botar aí que eu utilizei 50 gramas, então vai ser 1,30. Dessa maneira, pegando o valor que eu paguei no cone e dividindo pela grama que ele tem, eu consigo chegar aí no valor exato de gasto, tá? Então, assim, para mim fica melhor. Então, vamos lá, né? Voltando para 100 gramas. Vamos... Lembrando que são valores fictícios, tá? É só para poder calcular aqui. Então, vou explicar novamente para não ficar confuso. Suponhamos que eu pague R$ 26 em um cone de 1 quilo. Eu pego esse cone de 1 quilo e divido por 10, né? Que aí vão ser 10 vezes 100 gramas, que vai dar aí 1.000 gramas, que é 1 quilo. Então, eu tenho aí o valor de R$ 2,60 a cada 100 gramas que eu gasto de barbante. Aí, é... Aí, nesse caso, né, vamos botar aqui que eu utilizei e o trabalho que eu fiz ficou 150 gramas. Então, eu vou pegar, né, os 2,60 que eu tenho, que eu sei que é o equivalente a 100 gramas, e vou dividir. Então, vai ficar aí 1,30. A peça que eu fiz e aí ficou pesando 150 gramas, ela me custou em material 3,90, né? Sendo 2,60 das 100 gramas, mais 1,30 das 50 gramas, né? Que aí totalizou 150 gramas, então fica 3,90. Então, daí agora eu vou fazendo os outros cálculos que são necessários. Então, assim, eu calculo o preço das minhas 100 gramas. Eu acho mais rápido calcular em 100 do que estar calculando, tipo assim, 330. E aí tá calculando as 30 gramas e depois as 300 e isso. Então, assim, eu calculo 100 gramas, que eu sei ali o valor que dá fechadinho, e aí eu vou dividindo depois conforme a necessidade, né? Então, aqui eu gastei 900 gramas em barbante, que me custou aí R$ 23,85. E o barroco, eu já te expliquei aí, né, como eu cheguei ao peso gasto dele. Eu arredondei para 100 gramas. Aqui é um novelo de 200 gramas que eu paguei nesse 15 reais. Se eu paguei 15 reais, ele é de 200 gramas e eu utilizei 98 gramas, né, que eu arredondei para 100. Então, aqui o preço de custo desse material que eu utilizei foi R$ 7,50. E aí, agora eu faço, nesse caso aqui em específico, para não ficar dividindo essas 100 gramas várias vezes, eu fiz da seguinte maneira. Eu deixei o valor arredondado, né, de R$ 7,50 e os R$ 23,85 do barbante comum. Então, o barbante me custou aí, em cada unidade de suplá, R$ 3,97. E o uso do barroco em cada suplá saiu aí a R$ 1,25, totalizando aí meu gasto em material, tanto no barroco, tanto quanto no barbante, sendo R$ 5,22. Depois que eu acho esse valor, normalmente eu multiplico por 5, que para mim aqui é um valor que dá certo, a não ser assim que seja algum material bem diferente e tudo mais. Aí eu vejo uma outra maneira de chegar ao valor, né, desejado. Mas normalmente eu calculo por 5. Também não é todas as peças que eu calculo por 5. Tem peças que eu calculo por 3 ou por 4. Então aí vai depender também do quanto eu posso estar lucrando nessa peça, né? Nesse caso aqui, eu multipliquei por 5.
Aí dá 26,10. Só que eu eu arredondei ele, né, para 25, né? Então aí eu tirei esse R$ 1,10. Eu poderia ter deixado 26 ou talvez até aumentar mais, mas eu acho que 25 super vale a pena nele, né? E é como eu já disse, no caso desse tamanho aqui em específico, caso a pessoa queira maior, aí eu faço um reajuste no preço conforme a pessoa está pedindo, né? Então, aí desses 25 eu tiro aí R$ 5,22. Eu vou ter aqui, tirando todo o material, eu vou ter aí R$ 19,78 em cada unidade, né? Então, aí nesses 19 entra o lucro, entra a mão de obra, entra a embalagem, tudo mais que eu precisar. Eu já comentei aqui outras vezes como normalmente eu faço aqui a separação, né? Se eu abrir aqui 2 cones para fazer esse trabalho, eu compro 3 cones ou 4 cones, o tanto ali que eu achar necessário no momento, né? Que aí, nesse caso, como eu não faço compra aqui, eu faço compra pela internet, eu deixo esse valor separado e aí, quando eu acho necessário, eu faço a reposição dos materiais aqui do ateliê, né? Então, normalmente, vamos botar assim, a grosso modo, tá? Eu separo 2 vezes o valor gasto para o ateliê e 3 vezes são meus, né? Então, tá aí as 5 vezes, tá? Então, essas 3 vezes que me sobra, aí ela cobre o meu tempo, o meu lucro, essas coisas, tá? E essas 2 vezes que vai para o ateliê, no caso, se eu gastei 15, eu coloco 30 no ateliê, cobre qualquer despesa fixa, tá? E o material eu gasto. Então, eu uso também esse dinheiro para fazer compras de embalagem, para fazer investimentos aqui no ateliê quando eu preciso e tudo mais. E assim, para mim, tem dado certo. É a maneira que eu trabalho aqui que fica ok para mim, né? Então, aí, recapitulando, é isso mesmo. Eu fico aí com R$ 19,78 em cada unidade. Aí eu arredondei para 25, né? E tenho aí um total nessas 6 unidades de R$ 150. Desses R$ 150, eu tiro aí de material 31,35 centavos, né? Que é os 23,85 do barbante normal e os 7,50 do barroco, tá? Então aí eu fico no final de tudo com 118,65, tá ok? Então assim, nessa conta eu não coloco o valor de custo da etiqueta, a embalagem, nem nada. Aí eu tiro depois, né, desse valor que vai para o ateliê, entre outras coisas. Fica a critério de cada um como vai cobrar, qual o valor final que vai chegar, tá? Essa é a maneira que eu achei que para mim dá certo, que eu não preciso ficar quebrando a cabeça demais. Eu detalhei assim desse jeito, porque só para mim explicar aqui, né, nesse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para você entender o suficiente, tá? Mas eu não sou muito boa explicando. Mas eu acho que eu consegui aí passar bem o suficiente, tá? Então é isso. Eu trabalho assim dessa maneira, né? Então, dessa forma que eu sempre tenho dinheiro no meu ateliê, sempre posso fazer investimentos para o ateliê sem estar quebrando a cabeça, né? Sem estar assim fazendo uma dívida para estar pagando depois. E para mim é o que está funcionando, né? Eu trabalho assim desde 2020, que foi quando eu comecei a trabalhar com crochê. E aí eu achei assim essa maneira. Na época que eu iniciei, eu procurei muito como calcular o preço, como achar o preço. E muitos lugares falava muito de tempo. Ah, é o tempo que você gasta, que não sei o quê.
e aí você calcula o tempo, o certo é você calcular 3 vezes, e aí achei lugares também que falava de porcentagem mediante a dificuldade da peça. Só que, sendo bem sincera, eu acho muito trabalhoso. Então, assim, eu senti muita dificuldade em calcular dessas maneiras, né, já existentes. Então, aí, eu cheguei e falei, deixa eu analisar aqui, multiplicando as vezes, e acabou que no final das contas, as 5 vezes, chegou aí o mesmo preço, ou aproximado, né, para mais ou para menos, da mesma pessoa que calcula o preço pela hora trabalhada, mas botando uma porcentagem mediante a dificuldade do trabalho, por pessoas que cobram assim, cobra assado. Então, sendo bem sincera, tá dando para mim ganhar, tá dando para mim investir. É uma conta bem rápida, bem objetiva. Então, aqui eu sei exatamente quanto eu gastei de material, quanto eu posso estar repondo no meu ateliê, quanto eu posso estar tirando para mim de lucro. Então, assim, dessa maneira funciona para mim perfeitamente, tá? Então, acaba assim que. E uma coisa também que eu analiso para determinar também os valores da minha peça os valores que eu encontro na minha região ou que eu posso encontrar na internet, tá? Então, assim, como exemplo, o trilho de mesa abacaxi. Ele é um trilho super econômico que fica muito em conta, né? E o preço normalmente que você acha dele é R$ 100, 120, 150. Ele com a mega rosa ou com algum detalhe, eu já achei até 250 na internet. Ele na base assim de 1,20 m, 1,30 m. Então, às vezes aqui, às vezes não. Até o momento, eu vendo aqui o meu normal a R$ 80. E de custo, ele não chega nem a R$ 17, se eu não estiver enganada. Eu acho que é R$ 12. Então, assim, para mim, a R$ 80 eu tô lucrando, eu tô ganhando, eu faço em menos de um dia. Então, assim, para mim tá dando certo. Mas eu já deixei, eu deixo sempre em alerta que esse era um preço promocional, um preço inicial, né? Porque eu pretendia fazer aqui uma coleção dele e aí ofertar, né, por esses R$ 80 essa coleção inteira. Mas eu não consegui fazer. Mas mesmo assim, como sempre quem está comprando ele são clientes que são habituais, né? Compram com muita frequência. Eu deixei pelos R$ 80 sem problema nenhum. Eu tô lucrando, eu tô ganhando. Então, aí ano que vem eu vejo, né, se dá para manter esses 80 ou se eu vou fechar ele em 100, eu vejo aí direitinho como é que vai ficar. Já o trilho abacaxi com o fio brilho, eu optei por vender ele a R$ 110. Porque ele é um pouco mais caro. Eu faço tassel com a linha de seda, né? Então aí ela custa um pouquinho mais caro, né? Então aí nesse caso, o barbante com brilho é R$ 17, tá? Então não sobra quase nada. E eu acho que se eu fosse fazer o tassel, eu acho que não sobraria nada, então aí já aumenta, já eleva o valor dele de custo. Então, assim, eu acho, né, que cada um tem a sua maneira de preço. Não estou dizendo que essa, a minha, é a 100% certa, mas sim que é a maneira que deu certo aqui para mim, tá ok? Então, eu vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu sei que esse vídeo ficou longo. Não era a minha intenção, né? Eu queria fazer um vídeo mais rápido, mais objetivo, mas infelizmente eu não consegui. Então, assim, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.